Graça e paz, Talmidim, Eclesiologia, Doutrina da Igreja. Falamos sobre um breve histórico da Igreja, concluindo com a Reforma Protestante. A Igreja começa na Era Apostólica e ela vem começar a voltar às suas origens na Reforma Protestante no século XVI. Mas quando nós chegamos no século XVIII, a Igreja começa a sofrer ameaça, porque o século XVIII vai nos legar o racionalismo, que será o pai do iluminismo. Tanto o racionalismo como o iluminismo vão nos legar a famigerada teologia liberal, aquela teologia que tenta descredibilizar a sobrenaturalidade das Escrituras, insinuando que existem lendas e mitos nas Escrituras. É a teologia liberal que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém ou se torna a palavra de Deus. Nomes como Friedrich Schmachel, Calbart, Kierkegaard, Rudolf Bultmann são nomes que vêm ameaçar a ortodoxia teológica e a ortodoxia da Igreja. Esse conceito liberal trouxe também um conceito liberal e moderno da Igreja, tornando a Igreja um mero clube social. Porque, como diziam os reformadores, você identifica uma igreja verdadeira quando ela prega com fidelidade a palavra de Deus. E um dos pilares da Reforma Protestante é o sola Escritura. Quando você joga em crédito a inspiração das Escrituras, isso compromete a igreja. Mas graças a Deus que já desde o século XVII houveram reações contra qualquer indício de modernismo na igreja. Encontramos isso no pietismo, depois nós encontramos no século XVIII os morávios, no século XIX o movimento de santidade com John Wesley, e no século XX o movimento pentecostal. Foram movimentos que visaram trazer a saúde ortodoxa da igreja, a vida espiritual da igreja, e eles continuaram a mostrar o progresso da igreja, a segurança da igreja, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dito isto, vamos ver a identidade da igreja. Nós encontramos em Mateus capítulo 16, Jesus falando da identidade da igreja. Em Mateus 16 e 18, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como já dissemos, aqui nós encontramos o fundamento da igreja, Cristo. Aqui nós encontramos o proprietário da igreja, Cristo. Aqui nós encontramos o edificador da igreja, Cristo, e o protetor da igreja, Cristo. E a identidade da igreja está em Cristo, a grande rocha. Este versículo ele é muito debatido entre protestantes e católicos, porque a opinião dos católicos é que a pedra na qual a igreja está fundamentada é Pedro. Existe uma frase dita na Igreja Católica para argumentar que Pedro seria a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, então a identidade da igreja estaria em Pedro, e a frase em latim é a seguinte: upe Petrus ipe ecclesia, upe Petrus ipe ecclesia, quer dizer, onde está Pedro, ali está a igreja. Mas será que esta pedra na qual a igreja está fundamentada é Pedro, na verdade? Bom, existem duas palavras gregas aqui para pedra. A primeira é quando Jesus diz: tu és Pedro. A palavra Pedro aqui é Petros, pequeno fragmento de pedra. A outra palavra é Petra, sobre essa pedra aqui é Petra, que quer dizer uma grande rocha, uma montanha rochosa. O que Jesus está dizendo é: tu és um pequeno fragmento de pedra, Pedro, mas sobre essa montanha rochosa, essa rocha grande, essa pedra gigante, eu edificarei a minha igreja. E a palavra edificar é
oikodomeu, colocar pedra sobre pedra. Jesus está dizendo, você é um pequeno fragmento de pedra, Pedro, mas sobre a grande rocha. Que rocha? Essa rocha que você acabou de dizer, eu, o Cristo. Porque Jesus está dizendo a Pedro que ele recebe uma revelação que não vem da carne nem do sangue. E que revelação é essa? A revelação está no versículo 17, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Cristo vai dizer sobre esta declaração, sobre eu mesmo, o Cristo, a grande rocha, a Petra, e não o Petros, o pequeno fragmento de pedra, eu edificarei, construirei a minha igreja. Bom, vamos ver o que é que Pedro tem a dizer sobre esta pedra, sobre a qual Cristo edificaria a igreja. O próprio Pedro é que vai falar sobre isso. Na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Veja o que é que Pedro diz. Chegando-se para ele a pedra viva, Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora, no verso 5 ele diz, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. Nós somos pedrinhas que somos edificados sobre a pedra angular, a pedra viva que é Cristo. No verso 7 ele diz, assim também vós, os que credes, no verso 6 ele diz assim, pelo que também a Escritura diz, eis que põe-se uma pedra principal da esquina, a pedra, a rocha, Cristo, a pedra que sustentará a igreja, a pedra principal, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. No versículo 8 ele diz, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Note que Pedro, por mais de uma vez, está dizendo aqui no capítulo 2 da sua primeira carta, que a rocha, a pedra, é Cristo. Agora, Paulo irá corroborar essa ideia de Pedro no capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 10. Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, preste atenção. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro está dizendo, eu estou edificando, ajudando a edificar a igreja. Sou um arquiteto nesta construção. E ele vai dizer, mas há uma pedra, um fundamento, uma base. E Paulo vai dizer, concordando com Pedro, que esse fundamento é Cristo. Então, queridos, não teria lógica Pedro ser a pedra. A identidade da igreja não está em Pedro. Porque Pedro morreu e não ressuscitou. Mas Jesus morreu e ressuscitou pela igreja. Por isso, as portas do Hades, da morte, não podem prevalecer sobre a igreja. Por quê? Porque a morte não venceu a Cristo. Ele venceu a morte. Então, Jesus, ele é o fundamento da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu mesmo edificarei a minha igreja, o fundamento. Edificarei, ele é o construtor, o edificador da igreja. A minha igreja, ele é o proprietário da igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, os poderes da morte não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ele é o protetor da igreja. Aonde está a identidade da igreja? A identidade da igreja está em Cristo. O que é ser cristão? É ser um pequeno pedaço de pedra arrancado da grande rocha. Assim como Eva foi arrancada do lado de Adão, quando Adão dorme no Éden, quando Cristo dorme o sono da morte na cruz, a igreja nasce do lado ferido de Cristo. Só o que sai de Cristo é a igreja. A igreja são pequenas pedras arrancadas da grande rocha, edificadas sobre a rocha gigante, a própria rocha que é Cristo. Então essa é a identidade da igreja. A identidade da igreja está em Cristo. A igreja é formada de pequenas pedras construídas sobre o fundamento, a grande rocha, que é Cristo. E a Bíblia vai mostrar que Cristo é a rocha incomparável.
1 Samuel 2:2, é a rocha digna de ser louvada, 2 Samuel 22:47, é a rocha que fala, 2 Samuel 22:2-3, é a rocha invocada em tempo de angústia, Salmo 28, versículo 1, é a rocha que é um lugar firme, onde se pode permanecer, Salmo 40, versículo 2, ele é a rocha cantada nas celebrações de Shabat, Salmo 92, versículo 15, a rocha que lembra de onde fomos cortados, Isaías 51:1, é a rocha da nossa salvação, Salmo 18, versos 2 e 31. Então, queridos, a identidade de Cristo está na igreja. Cristo edifica a igreja, o material de edificação da igreja são pequenas pedras extraídas da grande rocha, que são herdeiros da vida e do caráter de Cristo, são herdeiros da missão de Cristo, são herdeiros da habilidade de Cristo para cumprir a missão.